Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar concluindo a leitura desse livro tão importante para nós, Passos para o Reavivamento Pessoal. Senhor, durante esse tempo nós estivemos aprendendo tantas verdades, tantos conselhos que o Senhor tem para nós, que possamos colocá-los em prática. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. É sempre bom aprender verdades, relembrar, e tudo isso, Senhor, nós estivemos aprendendo juntos. Muito obrigada. E estamos agora fechando o livro, e que possamos sentir, sim, no nosso coração o desejo de ler mais vezes, de buscar e de compartilhar com outras pessoas. Abençoe todos os nossos amigos, os nossos convidados que estão aqui na live, pessoas enviadas por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, o pastor Lucas, saudade. Ó, pastor Lucas! Bem-vindo! Estamos com saudade de você lá na igreja, da sua alegria. Isso! E agora, amiga, vamos lá! Vamos lá, então, né, Sarinha? Nós abrimos o livro e nós vamos fechá-lo, então, né? Isso mesmo! Pois é. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho, né, das considerações finais, mas eu acho importante a gente relembrar todos esses dias, né? As experiências que nós vivemos, das experiências que nós lemos, que nós ouvimos aqui nas lives também, né? Porque o livro, ele é muito rico, ele tem muitas coisas. E as lives aqui que nós tivemos também, muitas delas... com os nossos convidados também trouxeram pra gente, assim, uma visão, assim, que às vezes quando a gente lê, você lê ali, você entende tudo, mas com a visão daquela outra pessoa, Sim. Você fala, caramba, é mesmo, é desse Já jeito. Ajuda então, mais. Ajuda muito, com certeza. E aí, né, o primeiro capítulo do livro, ele vem falando, né, do presente mais precioso que Jesus deixou pra gente aqui na Terra, né? E aí foi com o Pastor Choque, eu gostei bastante também dele falando e tudo mais. E, gente, realmente, né, o maior presente que Jesus deixou para nós aqui nessa terra é o Espírito Santo, né, Sarinha? Sim. Sem sombra de dúvidas. Pode falar. Você lembra que no começo, quando nós introduzimos esse livro, nós falamos sobre a importância de ler não só uma vez, assim como os testemunhos. E a Flávia, ela reforçou aqui nos comentários, muito obrigada, Flávia, que não é só para você se contentar com uma única leitura. Então, viu? Lorde, Lucas, Flávia, todos os nossos amigos, lê 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Assim como nós falamos, lembra lá no começo? Eu lembro que nós falamos. Sim, nós falamos. E outra, né, Sarinha? Todas as histórias que a gente vai lendo aqui do livro, todos os testemunhos, você vai percebendo que as pessoas realmente leram esse livro mais de uma vez. Ninguém se contentou em lê-lo apenas uma vez, né? Todo mundo leu mais de uma vez esse livro. E você vai vendo que as histórias vão mostrando que a pessoa leu a primeira vez, se sentiu super bem, sentiu realmente uma vontade de mudar, uma vontade de querer ser transformado. E aí, às vezes, na segunda leitura, na terceira leitura, a pessoa sente que a vida dela é realmente transformada. Né? Então, é a mesma coisa quando a gente vai ler a Bíblia, né? Às vezes a gente lê uma passagem da Bíblia, a gente entende alguma coisa, quando a gente lê aquela passagem pela segunda vez, pedindo, obviamente, né, que o Espírito Santo elucide as nossas ideias, que dê pra gente o verdadeiro entendimento daquilo, e aí a gente consegue ter uma compreensão muito melhor, né? Então, realmente, que a gente tenha essa vontade de ler muito mais vezes as coisas, né? Amém. E aí falando lá, né, do Espírito Santo, né? Que é o presente precioso de Jesus, viu? Exatamente. É o presente precioso que Jesus deixou aqui, né? E aí eles vão lá, né, para a história dos discípulos e tudo mais. Os discípulos estavam acostumados a ter Jesus. E Jesus falou: não, é necessário que eu deixe vocês para que alguém venha para essa terra. E aí eles começaram a compreender, e hoje a gente compreende, que ter Jesus aqui na terra, com certeza era maravilhoso.
Sim. Porém, Jesus, ele estava assumindo o quê? Uma postura humana ali, né? Então, é como você Temporária. e eu. Exato. A gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Agora a gente Sim. consegue com a internet, né? É. Abranger um maior número de pessoas. Mas Jesus naquele tempo não conseguia. E hoje, né, a gente também não consegue muitas vezes isso. E o Espírito Santo ele veio para fazer exatamente esse papel, atingir várias pessoas ao mesmo tempo, O para ser a nosso nossa amigo, fortaleza, consolador. para ser o nosso consolador, né, aqui nessa terra. E aí falando sobre isso também, né, tem uma série de sermões do pastor Jim aí no nosso canal do YouTube também sobre o Consolador, que também tá maravilhosa. Sim. Quando eu fui lendo aqui, eu fui lembrando muito do sermão dele, né? Dessa série que ele fez. Então, realmente, né? O Espírito Santo veio mesmo para tomar esse Uhum. papel, para ser o nosso intercessor, né? Fala assim até, né? Que o Espírito Santo ele toma aquela postura, né? De muitas vezes quando o nosso coração não consegue expressar o nosso sentimento em palavras, né? O Espírito Santo vai lá e traduz aquilo por nós para Que Deus, né? coisa linda! É a coisa mais linda. Olha, e outra coisa que eu lembro que o pastor Choque falou sobre isso na Uhum. parte, no primeiro capítulo, né? Ele falou Aham. sobre a questão do Espírito Santo também ser fonte de vida. Olha que coisa linda, né? E ele citou Uhum. aquela passagem de João 10:10. Eu vim para que tenham vida plenamente, e tem uma vida Uhum. plena. Então, olha só, Jesus ele queria que a gente experimentasse essa fonte de vida. Uhum. Sim, com certeza. E eu até anotei uma Você fala anotou? do pastor Choque aqui, que ele disse assim, né? Ó, o Espírito Santo conosco aqui nessa terra é o nosso maior presente. Ele é um Deus que se faz presente em nossa vida todos os dias. E nele nós conseguimos ter a vida plena. Então é a coisa mais linda, né? Se a gente parar para pensar. Alguém que intercede por nós, que está Ah, conosco. isso é muito lindo. Sim, demais! Que Coração. realmente traz transformação, né? Que toca o nosso coração. Então, assim, realmente é um presente maravilhoso ter o Espírito Santo aqui, né? Junto com a gente. E aí, isso leva a gente até para o segundo capítulo, né, Sarinha? A raiz dos nossos problemas. Porque muitas vezes a gente pede, né? Por saúde, por Só os nossos trabalho, interesses. sim, por nossos interesses. E tá errado? Não, também não está errado. Porém, a gente Porém, deveria pedir o quê? o O mais Espírito importante, Santo. O mais importante, o presente que Jesus deixou para nós, né? A gente deveria pedir o quê? Pelo Espírito Santo na nossa vida. Realmente sermos o seu batizados dia batismo diário. isso, realmente, sermos batizados diariamente pelo Espírito Santo, né? Porque quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, isso traz uma transformação na nossa vida, uma transformação verdadeira na nossa vida, Sim, né? Diariamente, né? E foi isso uma coisa que todos os convidados frisaram, né? Que a gente não sim. tem que pedir uma vez só, a gente tem que ser batizado diariamente. Jesus pedia esse batismo diariamente. Então, quem somos nós para não pedirmos isso? Não é mesmo? Sim. E foi até trabalhado com o pastor Dudu, convidado, a questão do homem, né? O homem natural, o Uhum. homem espiritual, o homem carnal. Sim. E se eu não tivesse batismo diário, que tipo de relacionamento eu vou ter? Que tipo de homem eu vou ter, né? Aham, sim, é. O livro traz isso, né? A diferença dos três homens. Então, Sim, o natural, né? Para quem talvez não tenha acompanhado, o homem natural é aquele homem que não tem contato nenhum, né? Não quer saber de Deus, não quer sim. saber de Tá? nada. Deixa pra lá, né? Nem quero É. saber. O homem espiritual, por outro lado, é aquele que tem o quê? A vida transformada pelo Espírito Santo. Busca É diária, aquela busca diária, ele busca isso, diariamente. que busca diariamente, né? Que tem a sua comunhão diária, que tenta o quê, né? Firmar a sua fé diariamente. Já o homem carnal foi aquele que me chamou muito a atenção e que me fez pensar. Esse dá um pouquinho de medo, viu?
Esse dá um pouco de medo. Exatamente, Romeu, né? Do homem carnal é tenso. Porque o que acontece? É aquele, e eu pensava assim, homem carnal talvez seja aquele, o E ele tá natural. dentro da igreja também, viu? Exatamente. Por quê? Perigoso. Porque o homem carnal é aquele que está dentro da igreja, porém, ele não tem uma vida espiritual firmada. E aí eu gostei demais de um exemplo que o pastor Dudu deu. Dois exemplos, na Então, verdade, relembra né? aí para os nossos Eu vou amigos. relembrar porque esse merece com certeza. É Sim. o seguinte, ele falava assim do homem carnal, que é mais ou menos aquele homem do Dia das Mães. O Ah, ele cara não falou, tá nem aí pro Dia não das tá Mães, nem né? Tipo aí. assim, não liga pra mãe, não O ano conversa com a inteiro, viu? mãe, nunca. E aí, poxa, tá chegando o Dia das Mães. Aí ele fala, nossa, tá chegando o Dia das Mães. Então eu vou comprar um presentinho aqui e vou lá almoçar com a minha mãe. Aí ele se sente bem, porque almoçou e deu presente. E muitas vezes nós somos assim também na nossa vida cristã. Né? E eu me coloco muito nisso. Quando ele foi falando e eu fui lendo também, eu falei, meu pai do céu, muitas vezes eu me pego fazendo isso, né? Eu não tenho minha comunhão diária com Deus, eu não oro direito, eu não peço, né, pelo Espírito Santo na minha vida e isso me preocupou muito, porque realmente eu não tenho pedido. E aí eu pensei, né? Falei, gente, é algo para a gente pensar realmente, né? Sim. Eu não tenho pedido pelo Espírito Santo na minha vida. Muitas vezes as coisas do mundo, né, vão lá e me, como é que eu posso dizer? E não Nos- deixam, fazem com que eu Isso toma não todo o consiga. espaço que é de Tomam todo o Deus, que é para ser de espaço. Deus. E Exatamente. nós temos que ter Uhum, muito cuidado nisso, porque esse crente carnal, esse homem carnal, ele só pega carona naquilo que o pastor Dinho, o pastor Lucas está fazendo lá na igreja. O pastor lá uhum, está pregando, falando, e ele só pega ali a carona e, eu vou orar e vou pedir também. Tal. Mas uhum. temos que fugir. Esse homem não pode ser o nosso perfil, viu? Exatamente. E acontece, Sarinha, que muitas vezes, né, assim, quando eu fui lendo aqui o livro e olhando as lives também, isso foi batendo no meu coração. Porque às vezes, né, os trabalhos do dia, as coisas do nosso dia a dia, fazem com que a gente não tenha realmente essa comunhão, essa conexão com Deus. E aí a gente entra nessa questão do homem carnal, né? Porque eu vou lá, eu sou alimentado, vou para a igreja e eu falo: ah, tudo bem, tudo tranquilo. Eu vim aqui na Já me igreja, alimentei. então me alimentei, eu tô bem e vou embora. Tô bem O para a que próxima semana. tô bem para a próxima semana, só que a gente esquece que a nossa comunhão ela deve ser todos os dias, né? Principalmente nas primeiras horas. Por quê? E isso eu sempre me perguntei, por que que é o melhor Porque tempo são nas primeiras horas? Porque realmente é a hora que talvez a gente esteja mais descansado, que a gente não esteja atribulado, que a nossa mente está mais tranquila. E para isso a gente precisa ter boas horas de sono, a gente precisa ter uma alimentação adequada, e isso o livro vem trazendo aqui também, sim, acho que lá no capítulo 5, né? sim. Então, tudo tem uma conexão. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa seguir outros passos. Então, Uhum. isso me fez lembrar quando nós discutimos dos 8 remédios naturais. Sim. Uhum. Porque, ó, imagina só, vou dormir tarde, tive uma noite péssima, acordo lá para as 10 atrasada, tenho que ir para o trabalho atrasada, então, consequentemente, eu não vou falar com Deus. Vou Uhum. ter um dia agitado. Possivelmente eu só vou fazer uma oração deitada de noite na cama. Então, cadê? Não tive o meu batismo do Espírito Santo nesse dia. Aí no outro dia eu acumulo e assim vai. Olha Uhum. aqui o que o Eridan colocou. Pedimos muitas coisas, mas quase nunca, ou nunca, viu, Eridan, pelo Espírito Uhum. Santo, que é o É verdade. presente. Aham, exatamente. E aí, isso fez a gente refletir muito, né? Então, que realmente a gente consiga pedir mesmo o batismo do Espírito Santo e que, né, por mais que a gente seja batizado, porém o batismo do Espírito Santo diário nos traz o quê? Nos traz o Espírito Santo conosco.
né? Sim. É você trazer o Espírito Santo. E aí, outro ponto que o livro aborda também. Porém, o Espírito Santo só habita em nós quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós temos uma comunhão diária com Deus. Então, não é simplesmente É só uma pedir, venha. amizade. Ele não vai Exatamente. entrar, invadir. É uma pessoa extremamente educada, maravilhosa. Uhum. Você tem que também ir atrás, buscar. Ele não vai Aham. abrir a porta e... Opa, cheguei, vou fazer aqui a transformação em você, meu filho. Não, não é assim. Aham. Exatamente. Deus não é um Deus que vai lá e, ó, Aham. cobre as coisas dessa forma, E né? Deus, isso ele é foi muito... falado no capítulo 3 que a solução para Aham. os problemas. E ele fala: permaneçam em mim, que eu vou permanecer em vocês. Então, ele não vai ficar te sugando, olha, eu vou te abraçar. Não, permaneça em mim, que eu vou Aham. permanecer em você. Exatamente. Exatamente, né? Quando, lá no capítulo 3, né, que fala se existe solução para os nossos problemas, e sim, existe solução para os nossos Graças ao problemas, nosso Deus. graças ao nosso Deus, é isso que você falou, né? A gente tem mesmo que negar o nosso eu, tomar a postura de pedir que o Espírito Santo venha na nossa vida e que ele assuma, né? O Sim, nosso pensar, o nosso falar, as nossas atitudes, né? E aí ele fala, né, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, que na verdade não é, quando a gente fala de tomar a sua cruz, não é apenas em relação de que nós teremos problemas, mas é em relação às nossas responsabilidades como cristãos, os nossos deveres como cristãos, né? Quando a gente assume uma postura como essa, a gente tem deveres, a gente tem sim, responsabilidades, e o Espírito Santo, ele nos ajuda, né, a passarmos por essas sim. responsabilidades e deveres da forma correta, Isso, né, então, Sarinha? quando a gente negar a si mesmo olha, o controle da minha vida é Jesus, é Uhum, Ele que vai cuidar. Eu não vou ficar sofrendo sozinho por causa desse problema, desse fardo. O Senhor aqui está uhum, comigo. Então, mas sim. para isso eu tenho que me entregar diariamente para que Ele esteja comigo, para que juntos possamos vencer. Por isso que tem que Aham, ser todos os dias. Quando eu não me entrego todos os dias, hoje eu vou sofrer sozinho, amanhã sozinho, e a semana inteira sozinho. Aí chega o sábado para receber aquilo que o pastor fala, já vou estar nas últimas, não vou, às vezes, nem escutar a voz. uhum, Entendeu? exatamente, né? A gente tá tão cheio que a gente não consegue realmente entrar lá com a nossa mente limpa para a gente poder ouvir mesmo, né? E aí até falava lá no livro, né, Sarinha, que somente quando nós estamos cheios do Espírito Santo também, é que a gente consegue falar para as pessoas e que essas pessoas vão ser realmente tocadas. Não é mesmo? Então, que a gente realmente peça, porque às vezes a gente está lá se comunicando com várias pessoas, querendo que a nossa família, talvez que não seja da mesma fé, que a gente se converta e tudo mais. Só que a gente não tem pedido pelo Espírito Santo, então a gente também não consegue atingir essas pessoas, né? Então isso é Sim. extremamente importante, E eu né? aprendi muito com isso, viu? De pedir. O Espírito Santo, eu Uhum, acho que foi a coisa número um, assim, para mim, durante a leitura desse livro, foi de ter uhum, esse presente, para ter esse batismo diário, que às vezes exatamente. passa despercebido. É aquilo, às vezes a gente não sabe orar direito. Então, isso Uhum. foi uma coisa número um que eu aprendi. Claro que muitas outras coisas. Aham. E que eu acho legal também que aqui no livro ele traz algumas orações que a gente poderia fazer nessa arinha. Sim, aí Em, que eu em achei todos os muito lindo. capítulos tem uma oração, então isso é muito legal. Se às vezes a gente talvez não esteja tão acostumado, tão familiarizado com esse tipo de oração, lá ele traz, né, uma forma como a gente poderia orar e depois a gente vai tornando isso uma amizade, como você falou, É, né? Quando a gente fala com o nosso amigo, a gente não precisa pensar muito na hora de falar, né? A gente é simplesmente fala, verdade. porque a gente Simplesmente sabe vai. que e aí quanto mais a gente tem convivência, comunhão diária com Cristo, a gente vai se tornando mais próximo a Ele, né? E amigo dele. Então isso vai fluindo mais naturalmente também. E aí lá no capítulo 4 fala de quais mudanças nós podemos esperar, né, Sarinha? Sim.
E E aí, né? justamente faz essa comparação entre o carnal e o espiritual mais uma vez. Que, Uhum. que não é possível serem a mesma coisa, viu, pessoal? Você pode Aham. estar, amigos da live, em uma dessas duas situações. Ó, o Exatamente. pastorzinho! Bem-vindo, Bem-vindo! pastorzinho! Pois é, Sarinha. E aí ele vem falando de novo. E eu acho que quanto mais a gente bate nessa tecla, né? Quer dizer que isso é uma coisa que acontece hoje em dia com a gente. Por isso que o livro traz isso tantas vezes, né? A diferença do cristão carnal para o espiritual. Espiritual. Aham, e se não me engano, quem falou nesse dia foi o pastor Rafael Rossi, e o Romeu estava Sim, apresentando. E eles fizeram uma comparação que eu achei muito legal também, que foi em relação às migalhas e o banquete. O problema é que, né, quando a gente falou lá do cristão carnal, ele se contenta com as migalhas, né? sempre com Então, pouco. exatamente, se contenta com pouco. Ele foi lá para a igreja, ele ouviu o pastor Dinho, ouviu o pastor Lucas, e aí, para ele, tá tudo certo. Ele volta para casa, ele fala o superficial e ok, tudo tranquilo. Porém, quando a gente recebe migalhas, a gente não consegue compartilhar, porque migalha é É tão pouco, pouco. né? E isso foi o que o Romeu falou lá no dia da live e eu achei sensacional. Então, assim, por quê? Porque migalha é pouco, Sara. Você consegue compartilhar migalha? Não, Não. mal dá para você. Então, quando a gente pensa no cristão espiritual, é aquele cristão que compartilha de Cristo porque ele se alimenta de um banquete. Quando a gente tem um banquete, né, lá na nossa mesa, né, quando Sim. você fez lá aquele almoção de sábado para receber a galera em casa, né, Sarinha? Aham. Gente, dá para todo mundo. E aí eu pensei na E casa da sobra. Alcione. E eu pensei na casa da Alcione do Alcione. céu. Porque a casa da Alcione está sempre preparada para receber as pessoas, não é Sim. mesmo? E sempre sobra uma marmitinha para você levar para comer depois. Exatamente. E é isso, o cristão espiritual, Sarinha. Por Sim, quê? e Ele eu está achei tão muito, alimentado que ele consegue levar a marmita para dar para os é, outros. eu achei muito bonito algo que foi falado nesse capítulo, que é a respeito da pregação do evangelho, de tudo isso, Aham. que ela só vai acontecer, ela só vai ser concluída com as pessoas, por meio das pessoas que estiverem cheias do Espírito Santo, homens e mulheres que estiverem Uhum. cheios do Espírito Santo. Então Aham. a gente fala muito sobre aquele ir, de pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, mas só as pessoas preparadas para isso, cheias, não é pela Uhum. metade, não é o cristão carnal, é o espiritual, Aham. cheias do Espírito Santo que vão fazer essa obra. Foi Exatamente, muito porque falado. porque só quem está cheio é que realmente consegue compartilhar. Quem está meio vazio não consegue, né? É, Porque ele meio mal vazio tem não para ele queijo. mesmo, né? E aí isso fez refletir e que a gente realmente peça, né? Que a gente esteja cheio todos os dias para que a gente possa compartilhar e que a gente esteja nesses cristãos que nesses últimos dias, né? Porque nós cremos que esses são os últimos dias, que a gente Sim, realmente consiga compartilhar com os outros, né? Que a gente esteja cheio dessa palavra, né? Para poder é verdade. compartilhar com as pessoas, não é mesmo? É verdade. Então, falamos sobre o capítulo 1, 2, 3, 4. E E lá agora, no 5, a chave isso. para a experiência prática, né? E nada mais do que orar, né? Orar todos os dias, pedindo Comunhão mesmo é esse essencial. poder transformador do Espírito Santo. Buscar a Deus todos os dias. Pedir o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Confiar em Deus, né? Quando a gente tem realmente o Espírito Santo na nossa vida, a gente confia, né? A gente não fica com Sim, um pezinho lá e um pezinho para cá. A nada gente de fica com os temor e dois pés. ansiedade. Aham, exatamente. E aí a submissão completa à vontade de Deus, né? E aí até o pastor Bonfim, nessa parte da submissão, ele até comentou, né, que você pode ser chamado ou levado lá no deserto. Quem quer ir para o deserto? Ninguém quer. Ninguém quer, só quer o lado bom.
Isso, e ele falou, né, lá da questão de Jesus ir para o deserto. Era a vontade de Deus que Jesus fosse para o deserto naquela hora, né? E aí, poxa vida, passar esse tanto de tempo no deserto, num lugar que era quente, que não tinha nada, mas ele foi, porque era a vontade do Pai, né? Ele fazer Sim, isso. E aí que realmente a gente seja submisso à vontade de Deus e para a gente ser submisso à vontade de Deus, a gente tem que deixar o nosso eu de lado, né? Quando o nosso eu morre, o Deus da nossa vida aparece. Então, que a gente realmente deixe o nosso eu morrer para que Jesus renasça, né? Para que ele viva na nossa vida e ele apareça. E aí sim, sim. a gente vai conseguir ter essa experiência, né? De transformação. O ponto principal para mim desse capítulo é de tudo Uhum. isso que eu aprendi, assim, que me deixou muito feliz. Eu, tipo assim, aprendi uma coisa que me impactou. Foi a oração pelo Espírito Santo, porque Uhum. o pastor até citou essa passagem de Lucas, eu até anotei aqui, 11:13, Sim. que se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, ele dará o Uhum. Espírito Santo, mas a quem o pedir. Exatamente. Quem o pedir, isso vai sempre sendo falado durante, é tipo um elo. A quem o Aham. pedir. Então, você falou sobre isso de submissão, falou Uhum. sobre a questão de buscar, mas eu tenho que pedir. Não vai rolar tudo isso se a gente não buscar, né, Thaís? Exatamente. Deus, ele não é invasivo, Sarinha. Não. Deus, ele não entra na nossa vida. O Espírito Santo não entra na nossa vida se a gente não permitir, se a gente não pedir, né? Então, realmente, eu ainda não sou mãe, você também não, mas somos mães de cachorrinhos. E o Sim, nosso cachorrinho, quando pede algo pra gente, a gente não dá algo ruim para eles, né? A gente quer fazer o melhor. E os pais são assim, né? Minha mãe é assim comigo, meu pai é assim comigo. sim. Quanto mais Jesus, quanto mais Deus na nossa vida, né? Porém, ele só faz se nós permitirmos, se nós pedirmos. Então não adianta a gente falar, né? Ah, Deus está agindo se a gente não pediu que ele entre na nossa vida, que ele atue na nossa vida, né, Sarinha? Então que a gente peça Verdade. isso todos os dias, né? Senhor, me usa, entra na minha vida, Espírito Santo, atua em mim, perdão pelos meus pecados, né? E faça a tua vontade na minha vida, né? Sim. Olha o que o Eridan colocou. Orar, Ah, buscar, pedir coisas tão simples e que está ao alcance de todos. Deus nos ajude a fazermos isso diariamente. Amém, aham, Eridan. amém, com Precisamos certeza. mesmo. Thaís, e Uhum, nós vimos com no certeza. capítulo 6 a questão das experiências. Você viu pessoas que usaram esse material para 40 dias de oração, 40 dias de Aham, busca intensa pelo Espírito Santo, né? Então, podemos aham. até fazer em nossos lares. Exatamente. E ali tem várias histórias, né? Que eles vão falando Lindas lá dos histórias. 40 dias e tudo mais. E, assim, as pessoas fizeram os 40 dias de oração e é muito importante. Porém, não ficaram só por aí. Os Não 40 pararam por aí. dias não param. A gente faz 40 dias porque é algo proposto pra gente e a gente sabe que coisas, quando a gente faz repetidamente na nossa vida, elas se tornam um hábito. E quando ela se torna um hábito, né, a gente não precisa mais nem ficar pensando muito para fazer. Uhum. Porém, a nossa vida, ela não para só nesses 40 dias. É Não. algo que precisa passar disso, né, até Jesus voltar. Então, realmente, né, a gente vê ali histórias de transformação. E ali nesse capítulo 6, né, tem muitas histórias e Muitas tudo mais. histórias. E, assim, várias, né, chamaram a atenção. Tem histórias da Sérvia, histórias da Suíça, da Suíça, né? Alemanha. Aham, exatamente. E o que acontece? E uma que chamou muita atenção foi de uma família alemã, de uma mulher que estava passando os canais lá de Na televisão TV. e na TV, e ela parou em qual canal? Na Novo Tempo, né? O Que é canal da Hope Channel, Esperança. o canal da Esperança. E disse que ela foi assim, ela sentiu algo diferente, né? E os irmãos lá daquele local estavam orando, né? Enfim, Por esse propósito. por este propósito.
E aí entra nessa questão da oração intercessória, né? Como ela é importante a gente interceder pelas pessoas, né? Como a oração intercessória ela tem poder e é através do Espírito Santo, né? Que vai agindo nessas pessoas, né? E aí Tocando essa família, corações. isso, e aí essa mulher estava passando lá os canais, ela viu, ela gostou, ela chamou o esposo e um dia eles estavam indo para casa, acho que da mãe dela, se não me engano, e Sim, da aí mãe. eles sentiram uma vontade de desviar o caminho. E quando eles desviaram o caminho, eles viram o quê? O Uma símbolo da igreja. Hope Channel, a igreja. E eles entraram e eles se converteram e a mãe dessa mulher também foi convertida. Então, para vocês verem, né, como os frutos do Espírito Santo, eles são grandiosos, muito maiores do que a gente pode imaginar e contar, não é mesmo, Sarinha? Sim. Então, E eu achei muito bonita essa parte que a gente aprendeu sobre a questão da gente orar, pedir, buscar, mas também orar pelo uhum, outro, interceder por outras uhum, pessoas. Então, foi um kit completo esse livro de nos ajudar em vários aspectos. E exatamente. quando eu oro pelo outro, mesmo que eu ache que, olha, talvez aquele coração ali é muito duro, mas o Espírito Santo faz a obra completa, porque só ele tem o poder de convencer. E a gente quer Uhum. muitas vezes se colocar nesse lugar dele, de querer, eu vou pregar, eu vou dar o estudo e eu também vou tocar o coração da pessoa. Ó, Uhum, Espírito Santo que faz. exatamente. E sem contar nessa arinha que quando a gente ora pelo outro, a gente também se fortalece como Sim, com cristãos, né? A certeza. gente se preocupar com o outro, amar o outro, que é isso que Jesus pede para nós, né? Amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, né? A gente também se fortalece nessa caminhada cristã. E tem uma experiência muito legal que o pastor Josanã contou nesse dia, mas eu não vou contar, porque aí eu Tá obrigo as gravado pessoas a aqui no assistirem a nosso, live. no IGTV, viu? Exatamente, lá no nosso canal do YouTube, que tá sensacional. Ele contou um testemunho da época que ele era pastor, acho que em Em Pernambuco, se não estiver Pernambuco. enganado. E Sim. foi, assim, um testemunho maravilhoso. Foi realmente um tapa com luvas de pelica na minha cara. Foi muito bom. Nossa, Então, foi vocês muito. não deixem de conferir, quem não assistiu aí. É E aí, verdade, já vamos passar fica lá. aí a dica. Exatamente, fica a dica. E aí, vamos passar lá, então, para o capítulo 7, né, Sim, Sarinha? que é o último capítulo. Que é o último Como capítulo. despertar interesse em compartilhar a mensagem. Exatamente. E aí, esse capítulo ele vem trazendo várias Dicas, várias dicas. dicas. Isso, várias dicas. Só que eu achei muito legal, assim, o que o pastor Lucas falou ontem. Eu não me lembro o Sim, sobrenome dele. Lucas Alves. Lucas Alves, isso. O pastor Lucas Alves falou ontem, né, que ele trouxe também um paralelo ali, trazendo para Romanos e tudo mais. E eu achei muito legal, né? Porque ele veio colocando assim, né, de que, é, por exemplo, né, a gente vai despertar o interesse, a gente vai compartilhar a mensagem através da nossa vida, né? Através de Nossa vida é um pessoas testemunho. experimentando e vendo a nossa transformação como cristãos, né? Quando a gente testemunhar diariamente. Então, isso eu acho muito forte, né? Quando a gente fala isso, né? Porque você ser o exemplo para alguém, eu acho que isso traz entre aspas, um peso grande para nós, não é Sim, mesmo? com Porém, certeza. Sarinha, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o fardo fica leve, não é Fica isso que leve. fala lá na passagem? Sim, que eu já Então, mencionei aqui no começo da live. exatamente. Então, assim, quando a gente tem lá, né, alguém olha para mim, olha para você, né, Sarinha? Eles Sempre têm que algo ver diferente. algo diferente. Não pode ver a mesma coisa, né, que estão acostumados por aí. Se vê a mesma coisa, né, Tem Sarinha? problema, tem alguma Então coisa errada. tem alguma coisa errada, que a gente peça então para que o Espírito Santo nos transforme, né? Para que a nossa vida ela ande de acordo com aquilo que Deus quer para cada um de nós. E aí sim, né, as pessoas vão olhar para a gente e vão ver a nossa vida transformada, e vão falar: "Poxa, essa pessoa tem algo diferente, né? Essa pessoa, ela não é do mesmo jeito que a gente vê por aí, né, E Sarinha?" eu quero beber da mesma fonte que essa pessoa está bebendo.
Exatamente, porque quando a gente olha, né, por exemplo, nós mulheres, quando a gente olha uma roupa bonita em alguém, né, eu sempre olho você com um vestido bonito, eu sempre falo, nossa, Sarinha, mas você tá tão linda com essa roupa, onde foi que você comprou? É a mesma coisa, o Espírito Santo na nossa vida, quando alguém vê que a gente é diferente, a pessoa olha pra gente e fala assim, você é diferente, onde é que você encontra Sim. essa diferença, né? Também quero ir lá nessa fonte, nesse mesmo lugar. Isso é muito interessante, porque eu lembro que foi falado bastante sobre isso. O pastor Lucas falou, nossa vida também é uma maneira de testemunhar, de trazer outras pessoas para Cristo. E nós temos que ter esse Aham. cuidado. E Aham, tá com aí certeza. outra coisa que está bem claro assim no final do capítulo 7 é da gente também ter agora esse desejo de compartilhar essa leitura com outras pessoas. A Exatamente. fonte precisa também ser compartilhada com outros, para que outros venham beber, aprender também sobre essa questão do presente maravilhoso de Jesus, que é o Espírito Santo. Aham, sim, com certeza, Sarinha. E, né, quando a gente tem essa vontade, esse desejo, né, o Espírito Santo age na nossa vida e realmente tem a transformação verdadeira e a gente deixa de ser lá o ser humano carnal, né, o cristão Sim, carnal para se tornar o cristão espiritual. espiritual. Aham. E aí o Romeu até fixou ali, né, para quem quiser realmente ler esse livro, e eu acho que é uma leitura super importante mesmo. E até Importante. para nós que já lemos, relermos esse livro, né? Porque realmente isso vai ficar fixado na nossa mente, né? E a gente realmente vai ter uma transformação. E eu vou ler só um trechinho aqui do que Tá fala nos bem. pensamentos finais, aqui na conclusão, que fala bem assim, ó. Aqui, ó. O Senhor quer que nos preparemos para o tempo mais grandioso da história do mundo, que nada mais é do que a segunda vinda dele a essa terra, Sim. certo? Quer que cada um de nós esteja pronto para a sua segunda vinda e que trabalhemos juntos, através do poder do Espírito Santo, para completar a obra do Evangelho. Ele quer nos guiar de forma vitoriosa através dos tempos difíceis. Permita que Deus reavive e reforme o seu ser através da entrega diária e do Diária. batismo do Espírito Santo. Eu achei muito lindo quando eu li isso, né, aqui, porque realmente, né, Deus quer que nós estejamos preparados, né? Nada desse mundo aqui, né? Vamos supor, né, por exemplo, tempos para estudo, trabalho, são coisas boas, sim, mas são coisas terrenas, são coisas que vão ficar Sim. aqui para essa vida que a gente leva Para aqui, essa né? vida aqui, terrenal. E aí, quando a gente se prepara, quando a gente toma tempo de qualidade, né, com Deus, quando a gente ora, quando a gente se submete à vontade de Deus, quando a gente pede o batismo do Espírito Santo na nossa vida, né, a gente está se preparando não apenas para essa vida aqui, para juntar pessoas, para gente, mas para a gente ir para o céu, né? Eu Que é o não mais quero. importante, morar ao lado do nosso Criador. Exatamente, Sari. Então, assim, eu não quero essa vida aqui apenas. Eu quero a vida que Jesus está preparando para nós lá no céu. E a gente só vai ter condições de viver essa vida com Ele lá no céu se a gente realmente seguir esses passos e tiver a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando o Espírito Santo atua na nossa vida, as nossas decisões são melhores, o nosso pensar é o pensamento que Deus quer, o nosso orar é melhor, a gente Sim. intercede melhor pelas pessoas, a gente tem uma vida de pureza, né? Então, que realmente o Espírito Santo ele atue na nossa vida e que a gente clame a cada dia para que ele venha nos transformar. Amém. Amém. E agora a gente pode finalizar essa live com uma oração. Durante o livro, nós encontramos várias orações, elas vinham Uhum. marcadas, assim, numa cor cinza. E Sim. uma oração mais linda que a outra. Uhum. Mas agora os nossos amigos vão precisar ler
para ter agora as impressões deles, buscar as dicas, porque cada um foi numa dica diferente. Então, por isso que fala da leitura mais de uma vez, né? Porque cada vez a gente vai Aham. vendo algo mais interessante. Exatamente. E a gente só tem a agradecer a Deus por esse tempo, nessa temporada de livros, 7 capítulos, dias especiais, mas não para por aqui, porque amanhã estaremos estreando um novo livro, Os Ungidos. Bom demais! Bom demais! E todos estão convidados a participarem. Exatamente, não percam, né? Não percam. É bom demais. Posso orar, Sarinha? Pode sim, já estou aqui prontinha. Então tá bom. Então oremos, pessoal. Querido Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunirmos, mesmo que virtualmente aqui, para falarmos e aprendermos um pouco mais do Teu Santo Espírito sobre Ti. Senhor, somos gratos por essas lives que tivemos aqui do Hora 7. Somos gratos também por esse livro que tem transformado tantas vidas, que tem transformado a nossa vida também. Te pedimos por essas pessoas que estão assistindo agora, por aquelas que vão assistir no YouTube também, que o Senhor e o Teu Santo Espírito transformem o coração de cada um de nós, que sejamos batizados diariamente pelo Teu Santo Espírito, que possamos pedir perdão pelos nossos pecados, que possamos levar uma vida de acordo com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E assim, meu Deus, possamos usufruir da bênção que será o céu para cada um de nós. Senhor, abençoe a vida de cada um de nós, que o Senhor se faça presente na nossa vida, nos abençoe e coloque em nós o desejo de aprendermos cada dia mais e mais sobre Ti. Que o Senhor também coloque em nós o desejo de termos uma comunhão firmada em Ti a cada dia. Que possamos ser cristãos espirituais, deixarmos o carnal de lado e possamos nos apegar a Ti a cada dia e vivermos em conformidade com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, abençoe a nossa vida, fica conosco, abençoe também as próximas lives do Hora 7, do livro Ungidos, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que irá falar, cada pessoa que irá assistir também. Prepare o nosso coração. Essas são bênçãos que nós te pedimos e desde já agradecemos, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Em nome e por amor de Jesus. Amém.